Vamos falar sobre Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, tá? Sim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém se poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e sei muito corajoso. Cuide em fazer conforme a lei em que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha esse versículo, atente. Não somente esforça-te, mas seja muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e dizei ao povo: provede-vos de comida. Dentro de 3 dias passarei este Jordão, para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Quem aqui crê que Deus tem terra boa, promessa boa para a tua vida? Levanta a mão. Mas aos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vossos gados fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Ou seja, passai armado e não desista, até que o Senhor conceda descanso. Não pare enquanto o Senhor não mandar parar. Então voltareis à terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué: tudo o que nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviardes iremos. Tudo o que nos ordenar faremos, e para onde nos mandar iremos. Aí a programação fala para mim: estou sujeito a fazer até que eu não gosto? Estou disposto a fazer até que eu não gosto para ficar limpo? Eles não questionaram, eles simplesmente falaram: obedeceremos. Para onde nos mandar, iremos. O que nos mandarem fazer, faremos. Como? Em tudo que ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, seu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo o que ele ordenasse, será morto. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Aquele que não obedeceu o que está sendo sugerido, vai morrer. Está falando aqui.
Isso é uma palavra de ânimo. Exortação para não desfalecer, para não desanimar. Veja bem, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Exortação de ânimo. Qual que era o intuito? Moisés foi quem libertou, pelo poder de Deus, não pelo poder de Moisés do homem, o povo do Egito. Está escrito no livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, fuga, libertação. O povo era escravo dos egípcios, escravo de Faraó, povo judeu. E Moisés foi quem foi lá e retirou-os. Existia um final da história, terra prometida, Nova Canaã, eles herdarem a terra prometida. Durante esse período de transição, uma viagem que levava apenas 15 dias, levou 40 anos, por causa de murmuração, por causa de desobediência, um monte de coisa. Eles teriam que atravessar o deserto e passar o Jordão, atravessar o Rio Jordão. Isso está escrito lá em Números, sobre a chegada da terra prometida. Só que entre a saída, o êxodo, e a chegada, Números, existe Levítico. Levítico é a santificação. Veja o que diz a palavra de Deus. Ainda no versículo 3, a hora que eles atravessam o Jordão. Levantou-se Josué de madrugada e partiu de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali. Antes que passassem, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenou ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância de vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse também Josué ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, pois, povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se estivessem com o coração, com mácula, com sentimentos ruins, numa vida pregressa, disfuncional, Deus não iria agir e fazer maravilhas. Primeiro, para receber a bênção que Deus tem para te entregar, você tem que se santificar. O que é se santificar? É deixar de praticar o que praticava. É ter um coração contrito, voltado para Deus. Um coração puro e um espírito reto. Você quer receber a bênção? Você vai receber. Mas buscai todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito lá no Novo Testamento. Para mim receber, eu tenho que me santificar. O que adianta eu parar de usar droga, parar de beber e ficar tendo raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, levantando um contenda entre irmãos, falando mal de um, falando mal de outro? Tem que olhar para o alto, olhar para Deus. É isso que tem que ser feito. Porque isso impede de buscar a bênção e receber. Josué falou para o povo: amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Mas antes disso, santificai-vos. Porque senão ele não vai entregar. Porque quando o povo estava no meio do deserto, o povo murmurava, o povo blasfemava. O povo falava: o que é, meu? Tirou a gente de lá para morrer de fome? Deus mandava o maná do céu, mandava codornizes, está escrito aqui na Bíblia. E o povo era tão zoião, zóio de Lula, passa fome, que Deus todo dia mandava o maná do céu. Não faltava comida. E você sabe o que o povo fazia? Ajuntava e guardava, colocava no bolso. Com medo de faltar. Não cria que aquele era um Deus
que no dia seguinte ia prover de novo o alimento. Questionavam. Via cair maná do céu, mas ainda falavam, será que amanhã vai ter? E pegava e guardava o alimento. E não era para ser feito isso. Quem era o cabeça que guiava Deus o povo naquela história era Deus, não era Moisés. Moisés era um mero instrumento. O companheiro falou agora sobre Jeremias, maldito o homem que confia no homem. O povo falava para Moisés, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? Como é que vai ser? O povo não falava com Deus, falava com o homem, sendo que quem estava conduzindo era Deus, não era o homem. Quantas vezes você quebrou a cara e seguia o homem e não seguia Deus? Uma viagem de 15 dias virou 40 anos. Quanto tempo você vem pelejando para conquistar a terra prometida na tua vida? Quantos anos vem que você vem padecendo necessidade? Porque não olha para Deus, olha para o homem, segue o homem, conselho de homens que não edificam. Ainda depois que passaram o Mar Vermelho, Moisés foi impedido de conquistar a terra prometida. Agora, muitos dizem que era porque ele ficou irado, porque ele feriu a rocha, mas não é só isso. Porque enquanto ele conduzia o povo não olhava para Deus, olhava para Moisés. Se porventura Moisés tivesse feito aquele povo assim como atravessou o mar em seco, o Mar Vermelho, aonde se abriram as águas, tivesse feito o povo também passar o Jordão, porque para quem não conhece, houve a travessia do Jordão, aonde foi carregada a Arca da Aliança, que é onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos, para quem não sabe, em cima ficava um menorá, e os levitas, que eram aqueles santificados, eram quem carregavam a arca, com uma distância de 2.000 côvados entre o povo e a arca, porque tinha que ser tipo uma escolta, literalmente, porque ali eles nunca haviam passado, e lá na frente ia ter Jericó, onde teriam os jebuseus, os fariseus, os gigazeus, um monte de povo que ia vir de contra a eles. Se Moisés atravessa a terra, o Rio Jordão chega na terra prometida, ele ia ser exaltado pelo homem. O povo ia aplaudir Moisés. Deus é tão bom e misericordioso com aquele povo, que enquanto estava no deserto, blasfemando, murmurando, reclamando, ainda livrou deles exaltarem a Moisés. Ele tirou Moisés de cena. Não só porque ele feriu a rocha, porque se ele já era um cara considerado pelo povo, o povo não olhava para Deus, olhava para ele. E naquele momento, se ele atravessa o Jordão com aquele povo, ele ia ser idolatrado. O povo não ia agradecer a Deus e reconhecer Deus. Eles iam idolatrar Moisés. Foi por isso que Moisés não passou o Jordão. Por isso que eu falo, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, não ao homem. Toda vez que a gente se levanta, que eu me levanto para falar a palavra de Deus, a honra e a glória é a Deus, não é a mim, em momento algum. Porque eu nem merecedor de estar vivo eu sou mais. É pela misericórdia de Deus. Agora aquele povo, entre sair da terra, da escravidão, ser liberto e conquistar a bênção, eles passaram pelo deserto. Vocês passam pelo deserto, vocês estão passando pelo deserto. Só que é no deserto que tem que buscar santificação, para lá na frente chegar na terra prometida, Nova Canaã. Deus usou a terra Rabi. Josué falou para os espias, vai lá, vão vocês vão rodear a terra, observar, ver como é que não é, ver os exércitos, o que tem, o que não tem, para a gente poder invadir, derrubar e tomar Jericó. E uma prostituta chamada Raabe sabia que aqueles caras eram homens de Deus, sabia que eles iam ser mortos na mão dos inimigos, escondeu no telhado, no meio das bobinas de tecido. E ela foi salva. Muitas vezes você se questiona por que você está vivo até hoje, você é um pecador que nem eu. Porque Jesus veio ao mundo, Deus enviou o Filho dele pelos pecadores, não é pelos santos. Mesmo porque não há santo, não há um bom sequer. Só aquele que se arrepende e deixa de cometer o erro. Agora é assim que Deus age. E quando eles passaram o Rio Jordão,
Da mesma maneira que o Mar Vermelho se abriu e eles passaram em seco, eles passaram o Rio Jordão em seco. Deus abriu, dividiu as águas do Rio Jordão. Porque eles não tinham como dentro de um rio, até mesmo fundo, passar aquele monte de gente com a arca da aliança e tudo mais. Quando Moisés ficou 30 dias no Monte Sinai, recebendo ali o que Deus tinha para falar, o povo ficou lá embaixo reclamando. Mas pô, será que morreu lá em cima? Por que não desce? Vamos fazer o seguinte, vamos derreter tudo que a gente tem aqui, todo esse ouro, e vamos fazer um bezerro de ouro. Porque esse Deus de Moisés não está com nada. Deus estava livrando eles, mesmo assim eles pegaram e foram adorar outro Deus. Porque já era o costume dos egípcios. Então o que acontece? É momento de buscar a santificação. É momento de olhar para que você tem ali na frente para receber a terra prometida. Os que saíram do Egito não entraram na terra prometida, morreram no caminho. Os que nasceram no deserto entraram na terra prometida. Você quer a terra prometida? Busca a santificação. Não reclama, não murmura. Porque Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Amém. Mas busca a santificação. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?